Me conta uma coisa, você tá tensa pensando no seu trabalho de parto? Muitas vezes a mulher ela fica tensa pensando no que pode acontecer. Ou seja, a gente fica tensa com aquilo que a gente não conhece, com a falta de informação. Na maioria das vezes, não é o trabalho de parto em si. Porque se você nunca engravidou, se essa é a sua primeira gestação, você não sabe como que funciona o seu corpo durante um trabalho de parto. Então é exatamente isso que eu vou te explicar. Quando você começa a entender sobre as fases do trabalho de parto, o seu corpo ele para de ser imprevisível, porque você começa a entender e perceber esses sinais. E isso vai fazendo você ficar mais tranquila e mais relaxada, o que vai ajudar muito no seu trabalho de parto. O trabalho de parto ele vai funcionar em fases. A primeira fase do trabalho de parto é a fase latente, onde a mulher começa a sentir as contrações leves, espaçadas. Geralmente essas contrações elas vêm a cada 15 minutos, a cada 10 minutos. Nesse momento a mulher ela sente como se ela estivesse ainda nos pródromos, que são aquelas contrações de treinamento, fica um pouco na dúvida, e será que agora eu entrei em trabalho de parto real ou não? Essas contrações elas têm a duração mais ou menos de 30 segundos. Então é uma fase confusa mesmo. Com o tempo, essas contrações elas vão se aproximando e o tempo vai diminuindo entre elas. Então a mulher começa a sentir as contrações a cada 7 minutos, depois a cada 5 minutos. E aí a gente vai passar para outra fase do trabalho de parto, que é a fase ativa. Aí sim a gente começa a contar que o seu trabalho de parto iniciou. Então é na fase ativa que as contrações ficam a cada 5 minutos. Elas têm a duração geralmente de 1 minuto de contração e 5 minutos de intervalo entre elas. E aí depois ela vai diminuir esse intervalo para cada 3 minutos. Essa fase ativa, ela requer um pouco mais de atenção para o seu corpo, um pouco mais de relaxamento. Então, por isso que eu falo que os relaxamentos e as respirações do hypnobirthing, elas vão ajudar muito você nessa fase. Ali na fase latente, que é a fase inicial, a mulher ainda consegue relaxar, consegue dormir entre uma contração e outra, consegue comer, consegue tomar banho. Se você tiver durante o seu dia, você consegue terminar alguma atividade, consegue dar uma volta com o cachorro, ir no mercado. Mas quando você entra na fase ativa, essa fase ela requer mais a sua atenção e o seu relaxamento. Então você vai focar mais nas suas respirações, vai focar mais em relaxar o seu corpo e se concentrar nesse momento. Ficar também no celular nessa fase não é uma boa ideia, porque quando a gente está no celular, a gente ativa o nosso cérebro. Aqui nessa fase ativa, a gente quer focar a nossa atenção para o nosso corpo e não para a nossa mente, deixando ela mais relaxada e não ativa. Então aqui a gente vai praticar mais respirações e quando você tiver de 3 em 3 minutos, provavelmente é o momento que a sua médica e a sua enfermeira obstétrica vai falar para você ir até o hospital. Depois dessa fase, a gente vai entrar na fase da transição. Nesse momento, se você quer um parto hospitalar, você já vai estar no hospital. Essa fase, não vou mentir para vocês, é uma fase mais intensa, onde as contrações elas são mais fortes e elas têm a duração geralmente maior. A duração da contração aqui ela pode chegar a 2 minutos. Tem mulheres que têm a contração de 1 minuto só até o finalzinho, até o expulsivo, então nada quando a gente fala sobre trabalho de parto é uma regra. Cada mulher é uma mulher diferente, então sempre pode ter uma diferença entre um parto e outro, entre uma mulher e outra. Então a gente não pode levar nada assim a ferro e fogo. Mas aqui a fase da transição é o finalzinho da dilatação. É a hora que o colo está entre 8 e 10 centímetros, então essa é a fase mais intensa, onde as contrações elas são mais próximas. Então aqui você vai precisar realmente focar ainda mais na sua respiração, nos seus relaxamentos e no seu corpo. Você pode usar métodos de auxílio para dor, como massagem, acupuntura, o chuveiro nas costas. Tem muita mulher que sente as contrações nas costas, na lombar, porque esse é o momento onde o bebê já está bem mais lá embaixo. Então, a contração que você sente na frente, ela vai irradiar para as costas. Com a massagem e a água nas costas, ela vai ajudar bastante a relaxar e a diminuir a dor. Entendendo que sempre, desde o começo do trabalho de parto, durante esses intervalos entre uma contração e outra, vocês não sentem nada, tá? Então é possível descansar, respirar, relaxar, até conversar. Na fase da transição, fica um pouco mais difícil isso, porque
uma contração ela é muito próxima da outra. Às vezes pode chegar a ter uma contração com um intervalo de 30 segundos entre uma contração e outra. Geralmente é aqui que as mulheres pedem analgesia, muito por causa desse intervalo pequeno de tempo, o que faz ficar mais difícil a mulher conseguir descansar e relaxar. Se você é uma mulher que não quer analgesia, tenha muito em mente que essa fase é a fase mais curta do trabalho de parto. Você vai atravessar essa fase e ela vai passar. E aí você vai entrar no expulsivo, que é o momento onde o seu bebê vai nascer. Então é o momento onde o bebê desce no canal de parto e ele fica ali coroado, e algumas respirações, algumas forcinhas que você vai fazer, porque o nosso corpo, ele vai fazer força sozinho. Agora, na fase do expulsivo, a contração, ela vem com vontade de empurrar. Então, mesmo que você não queira empurrar, o seu corpo vai fazer esse movimento sozinho. E aí você vai ajudando com a respiração e empurrando esse bebezinho para baixo até a hora dele sair. Importante lembrar vocês que não precisa ninguém puxar o bebê sai sozinho e também tem muito menos risco de laceração quando esse parto é respeitado e o bebê é respeitado no tempo dele. Depois que o bebê saiu no expulsivo, ele deve ir direto para o colo da mãe e você vai entrar agora na última fase do trabalho de parto, que é a saída da placenta. Geralmente, a saída da placenta ela demora em torno de 1 hora, podendo ser mais rápido ou um pouquinho mais demorado, mas o que acontece? Assim que o bebê vai para o seu colo, você começa a produzir ainda mais ocitocina, que é o hormônio do amor, que estava ajudando você com as contrações. Agora o seu útero vai continuar contraindo para soltar essa placenta. Então a sua médica vai ficar ali te auxiliando, esperando o momento certo da placenta sair. Não é indicado puxar a placenta. E o bebezinho vai ficar ali no seu colo enquanto esse processo está acontecendo. Aí a sua médica vai te examinar, vai ver como que você tá e acabou o seu trabalho de parto. Então vocês percebem que entender esse processo já muda muita coisa? Antes de eu entender sobre o trabalho de parto, eu imaginava que assim que a mulher entrava em trabalho de parto, rompia a bolsa e a mulher sentia a maior dor do mundo, porque é o que a gente vê muito na televisão, em filme, em novela. Estudando isso, eu percebi que não, é um processo, e é um processo crescente. Aos poucos, essas contrações vão aumentando, vão criando ritmo, e a mulher vai se adaptando a esse processo, que geralmente é um processo longo, que leva algumas horas, então a mulher consegue se preparar para esse momento. É muito diferente você saber que o seu corpo vai reagir dessa forma, o que você vai sentir, como que são essas contrações, do que uma mulher que simplesmente entra em trabalho de parto sem entender nada do que está acontecendo. Isso é o que gera ansiedade e tensão no trabalho de parto. Se você gostou desse conteúdo e acha que te ajudou a ficar um pouco mais tranquila, me siga aqui no canal. E eu queria te contar que eu faço esse acompanhamento durante toda a gestação com aulas gravadas online pela Hotmart e com encontros ao vivo pelo Zoom mensais. Então, durante toda a sua gestação, você vai poder ter esse acompanhamento próximo comigo. A gente vai ter troca no WhatsApp, a gente vai ter troca ao vivo e você vai assistindo ali as aulas aos poucos para você ir ficando cada vez mais informada e mais tranquila. Ali você vai encontrar aulas com a fisioterapeuta pélvica, com a Fabiana Nussi. Você vai ter aula com a Gabriela Monteiro, que é uma aula de amamentação muito completa. Vai ter mais detalhadamente as fases do trabalho de parto. E mais muita informação sobre as técnicas de hypnobirthing, que é uma técnica que eu trouxe para o Brasil, de Londres, e eu sou uma das únicas pessoas que dá essa aula aqui no Brasil. A ideia é que você chegue no seu parto muito mais tranquila e segura e que esse seja o momento mais lindo e importante da sua vida. Se você quiser saber como esse acompanhamento funciona, o link está aqui embaixo na descrição. E eu sei que você vai ter dúvidas, que é natural, sobre se esse acompanhamento é para você ou não. Então me chama no direct que eu mesma vou responder as suas dúvidas. Meu Instagram está aqui na tela e eu vou deixar ele aqui embaixo também na descrição. Sejam bem-vindos ao meu canal.